Como andam os seus pés? Em pé, né? Andando dentro do sapato. Como anda a saúde dos seus pés? Você tem dores nos pés? Você usa os sapatos que você quer usar? Você faz distinção? Você tem problemas por causa dos seus pés? Então nós vamos ajudar você agora, porque estamos recebendo aqui na nossa sala de visita o Dr. Gustavo Faidiga, ortopedista. Seja bem-vindo, doutor, pode entrar. Obrigado, tudo bem? Tudo bem, fica à vontade, Licença. senta aqui. Obrigado, Drica. É um assunto muito pertinente, muito bom para a gente conversar, né, doutor? Porque quem não sofreu ou sofre ou ainda vai sofrer de dores nos pés, seja por usar sapato errado, seja por algum problema mesmo, não sei se diz problemas crônicos de dor no pé, mas o senhor vai poder dizer para a gente. É algo comum? É muito comum, em várias idades, desde pequeno, desde criança até os mais idosos. E as causas são diversas, né, Drica? Pode ser o uso de um sapato incorreto, ou atividade física inadequada. As causas são diversas aí. Então a gente vai saber um pouquinho desse assunto. Nós temos muita gente participando aqui com a gente, fazendo as perguntas, mas vamos começar lá. Existe, quando alguém procura o senhor para dizer, olha, doutor, eu vim te procurar porque eu estou com dor no pé. Existe isso ou geralmente começa com outra coisa? Não, existe a dor no pé específica e única. Ela pode ser em várias regiões, mais na frente, que a gente chama de antepé, onde dá metatarsalgia. O que é a metatarsalgia? É aquela dor mais na planta, mais na frente do pé, nos dedos. Nos dedos. E isso tem uma causa específica. E pode ser aquelas dores mais no meio do pé ou no calcanhar, o esporão, faceite plantar. Tudo isso dá dor no pé. Então vamos falar um pouquinho dessas diferentes dores para a gente começar? Vamos lá. Então essa metatarsalgia, tá certo? Nome sim que é difícil. O que seria, o que causa, é comum ou não? É muito comum. O mais comum é a faceite e o esporão, que são as dores no calcanhar. A metatarsalgia, ela dá mais na frente do pé, nos dedos. Geralmente está associado com a anatomia do próprio paciente, o jeito dele pisar. Então, às vezes, a gente faz uma correção com uma palmilha, ou pelo uso de salto muito alto. Então, acaba sobrecarregando um pouco mais a parte da frente do pé. Por exemplo, estou com um salto bem alto aqui hoje. Um pouquinho, né, Drica? Lá na frente ele é um pouquinho, né? Ele é fechadinho, mas eu fico aqui 3 horas em cima dele e não sinto, não. Quando a gente acaba o programa, que vai tirar, você percebe que ali na frente, porque os dedos ficam juntinhos, não tem jeito de não ter um pouquinho, né? Que é normal. Agora, Isso. A mulher vai usar o salto alto, não vai deixar de usar. Não tem jeito. E aí, isso pode vir a causar essa coisa aí do nome difícil, essa menininha aí? Isso pode, mas às vezes não é o calçado especificamente que causa isso. A própria anatomia do pé do paciente, ele tem uma predisposição a ter esse tipo de dor. E o calçado vai ser o gatilho que vai estar causando isso. Já tinha isso antes e aí... Então, no tratamento, a gente aconselha a diminuir o salto. Não que nunca possa usar salto, mas durante essa fase da dor, diminuir um pouco mais a frequência do uso do salto ou diminuir a altura do salto. E as dores lá, desculpa. Daí já no esporão, é o contrário. O que é o esporão, doutor? É um nome tão, né? Esporão, eu imagino uma coisa... O esporão é um ossinho que cresce embaixo do calcanhar, bem embaixo. Ele cresce pontudo, pontiagudo? Parece o esporão do galo. Por isso chama esporão. Então ele é bem pontiagudo mesmo. Bem pontiagudo. E a causa dele é a faceite, a inflamação da planta do pé. Então já para o esporão, o indicado é usar salto. Porque a gente tira a carga do calcanhar e joga a carga para frente do pé. Olha só que interessante isso, viu, gente? Se você tem esporão e sofre de esporão, o esporão, eu estou perguntando porque eu não tenho esporão, então eu não sei. Ele nasce para baixo aqui? Para baixo do pé. Então é por isso que dói quando encosta. Isso. Então é indicado usar salto se você tem esporão. E o grande segredo é esse, se não usar salto, dificilmente vai sarar do esporão. Então o segredo do esporão é o salto, Que interessante isso, É diferente, né? É diferente. E tem a outra também, a dor aqui atrás, além do esporão, que o senhor falou? Tem a tendinite, a tendinite de Aquiles, a faceite plantar. Então, todas as dores que são mais na parte de trás do pé, o ideal é usar o salto, porque daí a gente joga a carga para frente. Já para quem tem a dor na frente do pé, é diminuir um pouquinho o salto. Os extremos são ruins, Drica. Então, o salto muito alto e a rasteirinha
podem, assim, ser o gatilho de uma dor no pé. É para usar, mas não é para usar sempre. Sempre. Então você fica ali sempre mesmo, assim, quando a gente fala sempre diariamente, fica no intermediário, Fica no é isso? intermediário e usar um salto de 4, 5 centímetros aí, esse é o ideal. E de vez em quando você põe um escarpão bonitinho assim, saltão. E usa, ou põe uma rasteirinha e usa, mas você volta lá para o intermediário. Isso, é isso. Vamos, tem muitas perguntas aqui, doutor, para fazer sobre dores. Porque depois a gente vai falar um pouco mais da relação do sapato e do cuidado com os pés. Porque a mulher vai usar, né? E aí o que a gente faz depois, o doutor vai dar as dicas que daqui a pouquinho nós vamos falar mais sobre o sapato e as dores no pé. Mas vamos então nos ater a essas dores, que tem bastante gente aqui participando, ó. A Marlene diz assim, eu sou movida a dor, vivo com dores na coluna, no joelho esquerdo e nos pés também. É claro que eu agradeço a Deus por acordar e andar. Ando com dificuldades, ela está falando, com auxílio até de uma bengala, ela está falando. E ela começa dizendo isso, eu sou movida a dor. Então a pessoa tem muitas dores, doutor. Coluna, coluna, joelho e pé. Às vezes uma dor no pé, a pessoa começa a mancar e jogar a carga para o outro lado. Daí começa a doer o joelho do outro lado. E por estar mancando, começa a doer a coluna. Então vira um ciclo vicioso aí. Então, às vezes, resolvendo a dor do pé, a gente consegue resolver todas essas outras dores dela. Teria que avaliar o caso da Marlene específico. Mas então, o senhor está dizendo que o pé pode resolver até a dor na coluna? Pode. O pé é a base de sustentação do corpo. E aí a pessoa precisa procurar um profissional, no caso dela, um ortopedista. O caso dela, teria que ver. Às vezes a dor da coluna é uma artrose, é uma hérnia de disco, é alguma coisa... E não tem nada a ver com o pé, mas pode ser que tenha. Mas o pé pode ser uma das causas. Tá, e aí eu vou entrar um pouquinho mais na medicina, vou perguntando, por exemplo, se a causa da dor na coluna for o pé, o que está acontecendo? A gente tem que avaliar o pé, viu? Qual região do pé que está doendo, se é o calcanhar, se é o Aquiles, se é a frente, e daí ajustar o calçado de forma adequada. Então, o calçado vai depender do tipo de dor, da localização da dor. A gente consegue, então, ajustar com o sapato? Consegue. Nossa, gente, que legal. A gente vai falar bem dessa questão do sapato daqui a pouco, porque tem várias dúvidas em relação a isso, né, doutor? Ela está falando aqui, ó. Agora eu mudei, agora é a Palácio de Araújo, é nome de Instagram, tá, gente? Então não dá para saber. Sinto muitas dores no pé, solado na frente. Deve ser aqui, né, nessa parte. Já fiz várias sessões de fisioterapia e não resolveu. Se for a metatarsalgia, que é essa dor mais na frente, tem que avaliar. Então, a dor na frente pode ser metatarsalgia, um neuroma, tem várias causas. Tem que avaliar. Geralmente, assim, 90% dos casos, o calçado resolve. Então, a gente fazendo uma avaliação da pisada, trocando o calçado, colocando uma palmilha, a dor melhora muito. Resolve. O tratamento é um conjunto do calçado, fisioterapia e medicamento quando precisa. Certo. Então, vamos para a próxima? Aqui, boa tarde, Drica e doutor Gustavo Faidiga. Eu tenho uma ponta no calcanhar. Dói muito, depois melhora essa dor. Vai e vem. Vai e vem rápida. Fica sem aparecer por um tempo, depois volta novamente. É uma dor forte, mas muito rápida. A dor do calcanhar geralmente é a faceite ou o esporão, são as causas mais comuns. A faceite, eu especulei ela bastante aqui, a faceite seria o quê? A faceite, a fáscia plantar é o que recobre a planta do pé. Então, é uma membrana que está na planta do pé, ela pega desde o calcanhar até lá na frente. E ela inflama e ela dá uma dor muito parecida com o esporão. Ela antecede a fase do esporão. Essa dor da faceite, do esporão, geralmente é de manhã, logo que o paciente acorda. Então ele fica muito tempo com o pé relaxado, aquela primeira pisada que ele dá quando acorda, ele sente a dor. Ou quando fica muito sentado, então é a primeira pisada. Assim que ele começa a andar, esquenta um pouquinho e melhora. Às vezes passa o dia bem, mas sempre acorda com essa dor. E essa dor é assim, essa intensa, rápida e some? É muito intensa. Chega a mancar, tem gente que chega a mancar. Então pode ser que o caso dela seja esse. Pode ser o caso dela. Claro, o doutor não está avaliando você ou Viviane, não tem como, mas pode ser que seja, é muito parecido. É muito parecido. E isso resolve muito a faceite, especificamente com salto alto e fisioterapia. Olha isso, gente, que legal. Quem diria que o Tô salto receitando. alto
ia fazer bem, né? Você tá vendo? Às vezes a gente pensa coisa e não é verdade, ó. O salto alto vai ajudar lá, ó. O Mimos da Juju Bordados disse assim, ela disse, ó, meu pai anda tendo dor na planta do pé. Ele faz caminhada todo dia pela manhã e quando não faz a caminhada não dói. Falaram para ele usar uma palmilha que tem para vender, né? Palmilhas que tem por aí para vender. Sabe dizer se resolve? Obrigada, ela é Juliana, o nome dela é Juliana Domingues, de Siqueira de Campos, no Paraná. Olha que legal, gente, vamos fazer isso. Quando você mandar, você pode falar seu nome no final e a cidade que você é, bem legal. Viu, Juliana? Beijo para você. Então, Ju, é o seguinte, provavelmente do calçado, para melhorar esse tipo de dor, ele tem que fazer muito alongamento da panturrilha e da planta do pé e corrigir o calçado. O calçado provavelmente está inadequado aí. Porque ela fala que quando ele não faz caminhada, não dói? Não dói. Então, provavelmente o calçado está associado e a atividade física que ele faz está associada. Isso geralmente melhora com o alongamento da panturrilha e com a troca do calçado. E cura, viu, Drica? Cura mesmo. Cura. Então, aí eu vou fazer uma pergunta. Por exemplo, vamos supor, o pai dela, para saber que calçado ideal que ele tem que usar para curar isso e resolver, precisa ir no ortopedista. O ortopedista consegue dizer para a pessoa o sapato? Consegue. Ele avaliando, ele vai ver a estrutura do pé do paciente. Às vezes o calo é normal. O fato de ter calo é sinal que está pisando errado. Então isso já dá um indício de como que é a pisada do paciente. E existe um exame que chama podobarometria. Como é o nome? Podobarometria. Podobarometria. Isso. Ele avalia a pisada do paciente. Então a gente consegue ver aonde está a maior parte de tensão e de pressão do pé e adequar o calçado ou a palmilha de acordo com esse exame. Olha que legal, gente. Então você pode sim procurar aí um ortopedista para ajudar na escolha do calçado, se você tem esses problemas que você não consegue resolver. Né? Não, e é bacana que de repente ele vai deixar de caminhar por causa dessa dor. Então ele está deixando de fazer uma atividade física e resolvendo a dor ele pode voltar a fazer. Vai ficar tranquilamente, vai ficar caminhando. Olha, tem aqui duas perguntas. Não, é do Antônio. Ele fala assim, ó. Tenho queimação na sola do pé, muita queimação na sola do pé. O que é isso? Eu já vi muita gente reclamar disso, doutor, de queimação na sola do pé. A queimação pode ser desde a fasciite. A fasciite é um dos problemas mais comuns aí de dor do pé. E pode, no caso dele, pode ser até um problema de coluna, uma hérnia de disco que está pinçando o nervo ciático, às vezes ele reflete na planta do pé e dá essa sensação de queimação, de estar pegando fogo mesmo. Teria que avaliar, teria que ver. Tem que avaliar. Tem que avaliar. Pode ser uma dessas duas possibilidades aí. Entendi. Agora aqui, ó, tem uma que tem dor só no pé esquerdo. E tem muita dificuldade para calçar o chinelo normal do dia a dia. Tem que avaliar também, Drica, mas geralmente quem tem a fasciite, o esporão, tem dificuldade para usar rasteirinhas, andar descalça, usar chinelo, pode ser que seja o caso dela. Entendi. Então, assim, olha, gente, muita coisa está ligada à fasciite, né? Então precisa tomar cuidado e procurar, não custa nada procurar um ortopedista para descobrir. Né? A gente vai continuar falando sobre isso e aí nós vamos no intervalo para a gente continuar falando na volta sobre a relação e o cuidado que você tem aí na hora dos sapatos, tá? E aí a gente vai poder mostrar aqui para você, nós vamos receber as meninas lá da Jorge Bishop com sapatos lindos e o doutor vai poder falar, ó, você usa e faz isso, esse aqui é bom, a gente vai poder mostrar para você na prática. Mas